Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Agora vai. Toma. Nossa. Os homens tornaram-se cegos principalmente à catástrofe que os cercam. É na era das libertações que o homem tem sido mais facilmente controlado. O homem nunca foi posto de quatro tão facilmente. Nunca se assistiu a essa completa animalização, domesticação e castração da força de vontade masculina. Há homens que se sentem no mal-estar, mas não conseguem identificá-lo. É o relacionamento que se tornou um fardo ao invés de uma alegria. É a loucura do cotidiano que te afasta do que você realmente quer da vida e acha que ninguém quer ser visto como um coitadinho, mas como um homem de grande potencial. Não tenho nada a vender, só a compartilhar. O caminho que une força intelectual e liberdade para se desenvolver. Discuto temas como filosofia, relacionamentos e cultura de um modo geral, sempre com um bom humor. Seja bem-vindo ao canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. Olá, estamos ao vivo em mais uma live aqui no canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. E vamos conversar hoje com o Marcos Valério. Muito boa noite, boa tarde aí, Marcos. Boa tarde todo mundo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito bem. O Marcos vai conversar com a gente hoje sobre questões ligadas à perspectiva da civilização a partir de um espectro masculino, né? Nós vamos falar sobre todas essas categorizações aí, o que seria um homem de destaque, o que seria realmente importante do lado masculino para que os homens pudessem realmente construir essa civilização. Como é que é? O pessoal que está nos assistindo aqui, vamos então ao nosso tradicional sistema de boas-vindas. Vamos lá. Sulista Gamer, boa noite. Capivarão Opressor, Luan Caetano, Alex Ramos, nosso membro aqui do canal. Muito bem. Como é que é? O Thiago. Eu errei a intro. Maravilha. O Zé Barbosa, estamos aqui também. Templário Boladão, João Bento, cadê aqui? O Nozomi, muito bem. Grande Memória, olá. Marcos Nunes, chegou a tempo, com certeza. Júnior nunca acerta as abas. Às vezes dá uma confundida mesmo. Graças aos Maginas. Travis Brickle, Matheus Santos, aqui já foi todo mundo. José Antônio Matheus Goulart, nosso membro aqui do canal também. Gustavo Rodrigues. E aí, beleza, Matheus. O pessoal perguntou da live que eu deletei. Não deletei nenhuma live, tá, gente? Muito pelo contrário, a live está disponível para membros. Você que é membro do canal vai poder ver a live que eu fiz com o Ricardo Tomé. E hoje nós vamos então com o Marcos. Seja bem-vindo novamente, Marcos. Satisfação estar aqui. Obrigado. Com você mais uma vez. Vamos lá, pode iniciar aí com a gente a nossa reflexão. Perfeito, pessoal. Em primeiro lugar, muito boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo Junior Masters por essa oportunidade. Inclusive, agradecer até a oportunidade anterior, que para um canal pequeno como o meu, que está crescendo agora, aquela live lá já me rendeu mais de 100 inscritos, então para mim fez muita diferença, né? Então, muitíssimo obrigado mesmo. Então, bem, é o seguinte, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pro pessoal do meu canal, porque eu avisei isso muito em cima da hora, praticamente de uma hora para cá. Mas é porque houve uma certa confusãozinha. Eu tinha uma live marcada para amanhã e na última hora a pessoa desmarcou. Eu tinha deixado o relógio programado e depois eu meio que confundi a de hoje com a de amanhã. Aí quando o meu relógio despertou com 3 horas de antecedência, que eu falei, ixi, hoje que é a do Júnior, né? Amanhã, pensei que era outra. Aí eu avisei meio em cima da hora, mas foi mal. Vai dar tempo aí do pessoal pegar ainda. E eu queria também, em primeiro lugar, deixar bem claro o que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos falar sobre a civilização e como que essa civilização é predominantemente construída pelas mãos masculinas. Mas eu também queria deixar muito claro que tentar sempre colocar esse assunto num nível mais elevado, não ficar muito afetado por essas paixões. Uma discussão intelectual, assim, né? Discussão intelectual. Não é um discurso apaixonado e tal. Sim. Porque ainda tem muita essa molecada que está muito nessa questão dos problemas interpessoais, as frustrações sexuais e afetivas. Eu entendo isso, já passei por isso, mas assim, vamos tentar nos ater a um nível mais elevado de discussão, porque isso vai te ajudar de uma forma geral. Perfeito. Inclusive, quando o Júnior entrou em contato comigo, a primeira ideia assim, era falar basicamente sobre a distinção entre alfas e betas e como que os betas faziam as coisas. E depois veio com esse título sobre a civilização, né, que eu acho uma abordagem até mais interessante. E a ideia é exatamente essa que nós vamos traçar aqui. Em primeiro lugar, a pergunta: por que
praticamente tudo em termos civilizacionais é construído esmagadoramente pelas mãos masculinas, pelas mãos e cérebros masculinos. A contribuição feminina não é insignificante, ela existe, mas ela é minoritária, isso é inquestionável. A questão, então, é por que dessa imensa diferença. Essa diferença, evidentemente, é óbvia, pelo menos deveria ser óbvia, mas estamos numa época onde certas obviedades não são agradáveis de serem ditas, né? Então a gente tem que, de uma certa forma, sempre estar dizendo o óbvio para reafirmar, manter novamente a conexão com a realidade. Vivemos sob ataque de ideologias que tentam romper essa conexão com o real. Então esse é o grande ponto. E o elemento mais crucial é que, em termos biológicos, quis a natureza que as mulheres se encarregassem de 99% do encargo reprodutivo, né? Todo o trabalho que a mulher tem para gestar e para cuidar das crianças é extremamente custoso. Então, em termos reprodutivos, a participação masculina é mínima. Então, sobra tempo para que os homens desenvolvam outras coisas. E não é por outro motivo que eles se encarregam de todo o restante da dimensão da produção. Você tem a dimensão da reprodução, que é esmagadoramente feminina, e a dimensão da produção, que é esmagadoramente masculina. Mas por quê? Como que funciona essa dinâmica? Como que funcionou? Como é que nós saímos do estágio animal, do estágio primitivo, para um estágio cultural, social e civilizacional? Pois bem, recentemente começou a surgir aí uma certa discussão a respeito da distinção que se faz entre alfas e betas em contextos de sociologia e de biologia, também etologia no caso. Alguém está levantando uma afirmação de que o principal pesquisador que difundiu essas ideias, tomando como exemplo alcateias, um tal de L. David Mack, ele popularizou, de fato foi ele que popularizou essa noção com estudos com lobos, né? E posteriormente ele meio que se desmentiu, né? Ele retirou suas afirmações dizendo que na realidade aquilo ali não se aplicava às alcateias que existiam na natureza, só se aplicava às alcateias que eram criadas em cativeiro e que na natureza que existia aquele fenômeno que parecia ser o macho alfa, na verdade é uma espécie de patriarca de uma família enorme, né? Eu achei interessante a reflexão, e eu achei até estranho porque de repente tem gente que está querendo usar isso para contestar essa distinção, porque de uma certa forma ele está admitindo que na socialização forçada a dinâmica entre alfas e betas surge. E para efeito de feminista não ajuda em nada, porque você está trocando uma coisa pelo patriarca, então não adianta nada. E de qualquer modo, essa distinção continua perfeitamente operacional na etologia em geral, principalmente entre os primatas. E o que é originalmente a distinção entre alfa e beta a nível primitivo? Principalmente aquele que assume a liderança de um grupo qualquer e que tem a prerrogativa sexual, o macho alfa, que vai ter a preferência sexual. Vamos sempre lembrando da nossa conexão com o real, que um único macho saudável pode fecundar inúmeras fêmeas, e uma fêmea saudável só pode ser fecundada por um único macho. Então, pela dinâmica reprodutiva, a dinâmica favorece esse tipo de estrutura. A biologia, a natureza, de uma certa forma, compeliu os machos a lutarem entre si. Se você for observar bem o que é o fenômeno da vida, é muito difícil de definir, existe uma longa discussão biológica e filosófica sobre o que é vida, mas uma coisa é inegociável: vida é um fenômeno reprodutivo. Seres vivos são seres que se reproduzem, basicamente. Quando chega a reprodução sexuada, de algum modo a natureza criou essa dinâmica onde você tem uma estrutura que contém a maior parte do sistema reprodutivo e uma outra pequena estrutura que tem apenas o DNA, que vai promover a variação. E essas outras pequenas estruturas, que são as masculinas, vão ter que lutar entre si para selecionar qual é o melhor DNA para poder interagir com aquela estrutura feminina. E isso aí pauta a reprodução sexuada até na espécie humana. Basta você observar a relação entre o espermatozoide e o óvulo, é a mesma coisa. E isso se traduz na nossa estrutura psicológica, na nossa estrutura física até hoje. Foi a competitividade que, de certa forma, forçou os homens a serem maiores, mais fortes, mais aptos para uma série de tarefas. Então vamos lá. Nesse contexto, vamos imaginar a humanidade no estágio totalmente primitivo, no estágio praticamente animal,
E nós vamos notar que sempre vai ter essa dinâmica do alfa, daquele que tem a prerrogativa sexual, aquele que venceu a competição imediata contra os outros machos. E em algum momento ele vai ser destonado, porque ele envelhece, ou chega um outro e derruba ele, essa luta perpétua. Alguns animais isso é mais evidente, por exemplo, nos leões isso é muito claro. Geralmente um grupo de leões é um macho, várias fêmeas, e tem os machos novinhos aí, né? À medida que eles vão crescendo, o macho grande vai pondo eles para fora, até que um derrote ele e tome o lugar. E na espécie que mais interessa a nós, que são os primatas superiores, é basicamente a mesma coisa, com algumas variações. Claro que quando a gente vai falar isso, sempre vai ter a galera que vai lembrar dos bonobos, né? Os famosos chimpanzés pigmeus. Eu sempre vou ter que dizer sim, tem esses bonobos que constituem uma espécie de exceção, que são um pouco menos competitivos, mas é bom lembrar que os bonobos estão restritos a um acidente geográfico ali no Congo. Eles são uma população bem pequena, enquanto os chimpanzés estão espalhados pela África inteira, e se você colocar um conflito entre chimpanzés e bonobos, os chimpanzés trucidam os bonobos, simples assim. Então temos que ter esse realismo, que é a exigência ambiental que força as espécies a se adaptarem e a procurarem os seus modos de maximizar a sua reprodução e sua sobrevivência. Então vamos partir desse estado inicial. Sim, e força também o macho, né, a ter esse papel fundamental, de que é óbvio que o macho ele é essencial para a sobrevivência do grupo, no sentido de continuidade da vida, enquanto a fêmea é essencial para a reprodução. Exato. Em todos os os gorilas, grupos por você exemplo, vê isso. Exatamente. Os gorilas são um excelente exemplo disso, né? Você tem essa mesma dinâmica do macho, e geralmente qualquer ameaça, qualquer coisa que apareça, é o gorilão que vai lá encarar. E volta e meia morre por causa disso, né? Mas bem, então nós estamos nessa situação primitiva, nós não temos civilização, não temos nem cultura nesse momento. Se formos fazer uma leitura freudiana, Freud costuma dizer que tem aquele momento que teria surgido a civilização, né? Que seria um momento onde existe uma espécie de revolta desses betas, que apesar de individualmente eles serem mais fracos, eles se reúnem num grupo e terminam matando esse alfa, que na realidade é o pai deles, e isso daria origem a uma civilização. Nós não precisamos nos comprometer com essa visão, mas nós podemos pensar de uma forma similar também. Tem a ver com o surgimento do Homo sapiens, não é? Não é o Homo sapiens? Exato. Que foi os Homo sapiens quem derrotou o homem Neandertal, porque o homem Neandertal era muito mais robusto, forte, mas ele foi vencido. Exato, por quê? Porque o Homo sapiens, sendo mais inteligente, começou a perceber melhor como é que a natureza funcionava e foi utilizando recursos da natureza para se fortalecer. Então ele desenvolveu armas, ou seja, não adiantava muito o Neandertal ser mais forte lá, mas o cara desenvolve uma lança, desenvolve um machado e vai lá e ferra com ele. Então, aí você já vê essa grande diferença, esse momento onde você tem essa passagem gradual, que com certeza demorou centenas de milhares de anos, mas tem essa passagem gradual de um momento onde o que falava mais forte era a estrutura física em si, aquela força natural bruta, para um momento onde começou a surgir esses recursos novos, esses produtos do engenho humano, que foram desenvolvendo não só armas, eu vou lembrar, não são só as armas, mas também a capacidade de se organizar em grupos devidamente, que operam de uma forma mais sistemática, de modo que você junta um grupo de pessoas, um grupo de homens com as suas devidas armas, e você mata um mamute, que é um bicho gigantesco, muito maior e mais forte. Então essa é a superioridade humana, está aí. E aí a gente começa a observar uma coisa: quem é que trabalha com esse, que constrói as coisas, que produz essas coisas? Bom, é controverso, a gente não tem um acesso direto a essa realidade, claro, vai ter sempre algumas questões polêmicas aí, mas vamos pensar o seguinte: se você tivesse um harém, você quiser, não dá mais conta, você faria outra coisa? Vamos pegar o exemplo do leão marinho. Já viu o que o leão marinho faz da vida? Ele passa a vida inteira brigando com os outros e defendendo o território e copulando. Eles têm uma expectativa de vida muito curta, inclusive. Eles vivem tipo um quinto da vida das fêmeas. Essa disputa total. E aqueles outros que estão excluídos desse posto, dessa posição mais privilegiada? Esses outros têm tempo de sobra. Então é perfeitamente razoável supor que foi essa pessoal que estava excluído desse posto privilegiado que engendrou essas novas tecnologias, essas novas organizações. Então, se utilizarmos essa distinção entre o alfa, que é aquele que tem a prerrogativa reprodutiva, e os que não têm, que são os betas,
é meio que inevitável você supor que foram os betas que desenvolveram as tecnologias, que desenvolveram as técnicas e que, em última instância, vão desenvolver todas as ferramentas que vão resultar em cultura, sociedade, civilização. É claro que é bom fazer uma ressalva, porque também a gente acaba usando essa distinção alfa e beta, né? E o pessoal às vezes também pega essa distinção e simplifica demais. Não são distinções estanques, né? Fulano, esse aqui é o alfa, aqueles ali são... Não é tão simples assim. Um mesmo indivíduo pode, num determinado contexto, ficar no papel de alfa e em outros ficar no papel de beta. Todo mundo já deve ter experimentado situações onde você está num grupo onde o pessoal lá é bem mais velho, bem mais experiente que você está meio que aprendendo. Mas de repente você vai num outro contexto de você é o mais velho, você é o mais experiente. Então isso varia do contexto, né? E é claro, vão ter aqueles contextos que vão ser mais elevados, mais selecionados, até chegar aos níveis mais altos mesmo. Então vamos ter isso bem claro, essas distinções são relativas. E muitas pessoas sugerem que a gente poderia usar várias subdivisões também, afinal o alfabeto grego tem 24 letras aí para a gente usar. Podemos fazer a distinção que nem o Admirável Mundo Novo, né, que são 5 níveis, né? Mas eu acho que é uma simplificação prática que a gente faz essa distinção. Basicamente, os que têm essa preferência reprodutiva, essa preferência social, inclusive, num determinado contexto, e os que estão à parte dela. É nesse sentido que a gente trabalha essa distinção. Ela não é rígida, deixa isso bem claro. Bem, então com isso em mente, vejamos, se você tem uma situação tal onde alguém assume uma espécie de monopólio da reprodução, que significa monopolizar as fêmeas, os outros não vão gostar disso. Então é previsível que no processo de evolução social haja um pacto para eliminar essa instituição, ou pelo menos restringi-la, de modo a forçar uma distribuição melhor das oportunidades reprodutivas. E ao fazer essa distinção, olha só que coisa interessante, não só esses betas, além de continuarem trabalhando, ganham algumas oportunidades reprodutivas também, o que é um incentivo maior a que eles trabalhem, como também os alfas têm que também abrir um pouco de espaço para produzir também alguma coisa. Então, de uma certa forma, a produção da sociedade, de uma forma geral, ganha. Em termos socioculturais mais históricos, mais pragmáticos, a gente dá para entender isso como o surgimento do patriarcado. É assim que eu vejo, porque é a instituição onde, por exemplo, se reconhece a paternidade. Feminista gosta muito de dizer que patriarcado é a opressão da mulher. Bobagem. Até pela palavra só faz sentido se você entender em termos de paterno. Patriarcado não é o homem, é o pai, necessariamente. E é o advento da paternidade, da instituição social da paternidade, que lança as bases da civilização. Porque uma vez que você reconhece a paternidade, é verdade que passa a haver um certo controle da sexualidade feminina, claro que senão você não tem como reconhecer essa paternidade, mas esse controle, em contrapartida, dá para as mulheres uma maior garantia de assistência. E não precisa nem ir longe, né? Hoje, sempre são as mulheres que estão mais interessadas em casamento. Sempre vão ser, porque isso está empenhado. E se você for pensar em termos primitivos, mais ainda. Imagina uma situação primitiva total, sem recurso nenhum. O que uma mulher vai preferir? Ela mesma ir buscar os seus próprios, ou ter alguém que faça isso por ela? Isso é óbvio, não teria nem que ser discutível isso. Então, nesse sentido, todos ganham, e também as mulheres que ganham essa proteção a mais, a mortalidade diminui, a população cresce à medida que a cultura vai se sofisticando. E é claro, a gente não tem tempo de passar na infinidade de instituições culturais que vão surgindo, principalmente as percepções religiosas, a descoberta de uma transcendência, uma série de coisas assim, com o tempo, à medida que vai surgir as artes, a escrita. Então, isso é muito complexo, mas a gente resume dessa forma. É como o nosso colega acabou de colocar aqui, o patriarcado, primeiramente, ele protege a mulher. Aqui está o detalhe que vocês têm que dizer sempre que tiver oportunidade. O patriarcado é muito mais benéfico para as mulheres do que para os homens. Porque para muitos homens, ele é deletério, porque ele impõe obrigações, que em situações normais ele não precisaria ter. Para as mulheres, ele coloca mais direitos. Afinal, ele vai atrás do pai para obrigar o pai a pagar a pensão, meu amigo. É o patriarcado que faz isso. É a instituição social que faz isso. Então, assim, toda vez que vier dizer que o patriarcado é a primeira mulher, bicho, besteira. Jogue metam a real na cara de quem estiver dizendo essas besteiras. Assim. E que não é muito difícil de você entender isso. Beleza. Então, vamos lá. Então, nesse sentido, de uma certa forma, não só os homens alfas, mas até mesmo os homens betas, mas até mesmo os alfas, que têm que reduzir um pouco a sua prerrogativa sexual para se integrar mais na estrutura
cultural, e as mulheres todas vão ganhando com essa maximização de recursos sociais. E aí vão surgindo as instituições, vai sobrando o tempo livre. Um grande movimento também que colaborou para o surgimento da civilização foi o sedentarismo, né, que houve uma época que as tribos humanas ou eram nômades ou viviam em situações muito restritas, mas quando eles começam a tomar, pois viviam em cavernas ou em árvores, mas quando eles começam a tomar grandes contingentes de terra e cultivar essa terra, ou cultivar animais com rebanhos, elas vão se fixando em ambientes estáveis. E isso vai gerando muito excedente de alimentação, muito excedente de recursos, vai gerando mais tempo livre, vai gerando o famoso ócio produtivo e gerando todas as estruturas civilizacionais. Mas, pois bem, ainda assim, mesmo na atualidade, você consegue perceber claramente uma distinção entre aqueles homens, especificamente, que produzem mais e reproduzem menos, entre aspas, né? Tem menos prerrogativa sexual, e aqueles que, ao contrário, você ainda nota essa distinção. A gente percebe isso, principalmente nas áreas mais pobres. É o famoso, os pais da menina lá reclamando que está se interessando por vagabundo, que é o cara que não trabalha, o cara que, ele, de algum modo, ele domina as aptidões necessárias para conseguir seduzir. Então ele realmente tem menos tempo para se dedicar a atividades produtivas, porque ele está seguindo o imperativo categórico biológico dele. Ele está tudo bem, ele distingue, não que ele conscientemente queira se reproduzir, não quer, mas ele quer conscientemente ter acesso ao prazer sexual. Então a gente percebe essa dinâmica até hoje. Para voltar aqui na imagem que o Júnior colocou aí na chamada do vídeo, né, o pessoal está até questionando, porque tem lá uma estátua de Platão, né, tem Dostoiévski, tem o Cristiano Ronaldo aí do meio. O pessoal, mas o que o Cristiano Ronaldo está fazendo aí? De uma certa forma, isso está meio que simboliza bem isso. Ele selecionou dois homens que têm uma contribuição cultural, intelectual significativa para a história da humanidade, no caso de Platão é absolutamente avassaladora, e um outro que, apesar de não ter isso, ele se destaca como um indivíduo com quem você acha que a mulherada queria ficar hoje? Com Platão, com Dostoiévski ou com Cristiano Ronaldo? Poxa, auto-evidente, né? Então, de uma certa forma, isso simboliza bem essa questão, né? E aí quando você vê quem são os grandes alfas nesse sentido, hoje na nossa civilização, que tem esses grandes astros do esporte, ou grandes artistas, o que esse pessoal efetivamente produz em termos? Eles não são cientistas, eles não são pessoas, não são engenheiros, não são nem mesmo pesquisadores que desenvolvem novos conhecimentos. Eles estão basicamente numa área de entretenimento, e eles, de uma certa forma, eles capturam essas atenções femininas. Então, pronto, está evidente a distinção, essa mesma distinção na atualidade, ainda que de uma forma um tanto atenuada, né? Tem, graças à complexidade civilizacional. Então, é nesse sentido que podemos dizer, sim, até hoje ainda são os betas, né, que mantêm a civilização desenvolvendo. O cientista, o inventor, a pessoa que tem uma grande ideia, o inovador, em geral são indivíduos que estão mais ocupados com a produção do que com a reprodução. Frequentemente são os nerds, né? Eu ia falar uma coisa. Tem uma coisa que o pessoal coloca muito, que é um argumento muito falho. Você já deve ter visto isso. Pessoas colocam assim: não, porque quando a mulher se interessa por aquele cara, ela vê que ele é bonito, ele é forte, ele é alto, ela seleciona aquele cara e quer ter filho com ele porque ele tem os melhores genes. E é meio que esse o processo de seleção que faz a humanidade melhorando, entendeu? Sendo mais capacitada fisicamente falando, biologicamente falando. Mas se a gente for analisar, as questões que realmente impactaram a vida a nível macro, para que as coisas realmente saltassem, né? A qualidade de vida, a produção de alimentos, a produtividade do solo, qualquer coisa relacionada a um estágio de elevação, entendeu? Da qualidade do meio ao qual se vive, a criação da ciência, da filosofia, a forma de organização política. Nada disso veio do caráter biológico. Tudo isso veio de questões bem ligadas à produção intelectual, à capacidade criativa da arte, por exemplo. Enfim, a forma de você fazer com que a pedagogia, né, o ensinamento possa ser replicado e aí as coisas começassem a ser mais integradas, ou seja, começaram a ter padrões de ação e otimizar tempo, otimizar energia e etc. Essas foram as questões que levantaram o grau de qualidade de vida numa civilização, que fez com que realmente algo se estabelecesse. Não a questão puramente biológica. Pois é.
Porque geralmente quem está pensando nesse sentido, usa essa justificativa, pensa de uma forma mais primitiva, né? No mundo primitivo isso faz sentido você selecionar os fisicamente mais desenvoltos, porque é uma questão de sobrevivência, então tem a ver. Mas a partir do momento que você vai construindo uma sociedade mais complexa, uma civilização mais materialmente desenvolvida, isso vai perdendo significância. E aí, muitos desses genes que precisam ser selecionados estão mais associados a essas aptidões intelectuais do que as aptidões físicas. E aí nós vamos tendo essa transição, né? Essa mudança de eixo da prerrogativa física para a intelectual. É bem colocado. Só fazer uma adaptação que chegar mais perto da luz, porque está escurecendo perfeito. Aqui. E daqui a pouco ninguém me enxerga. Eu estou ao ar livre, né? Para quem, por caso, tenha chegado atrasado. Não, a gente está falando aqui sobre esse negócio de alfa, beta, sigma e etc. A gente só está, na verdade, falando de outras coisas, entendeu? É só para referenciar a galera. Mas a live não é sobre isso. A gente está chegando agora justamente num ponto interessante, que é falar de como realmente os homens foram impelidos para esse tipo de trabalho mais intelectual, mais reflexivo, mais capacitado e orientado para a linguagem, para a educação e etc. Pois é, como o Felipe DCL colocou, basicamente, de uma certa forma, isso é essa questão aí, né? Que a gente volta lá, essa noção de que você teria originalmente a seleção dos genes mais associados aos alfas, obedece ao mundo primitivo. A mais associada aos betas obedece à dinâmica de um mundo civilizado. Mas, claro, sempre mantendo em mente que essa distinção alfa e beta que a gente faz é um simples facilitador para distinguir algumas questões. A gente não está dividindo a humanidade de uma forma rígida entre o alfa e o beta. Bom, eu acho que todo mundo já teve experiência. Eu já tive várias vezes. Eu já tive contextos onde eu era um molequinho lá com os caras mais velhos, tudo mais esperto do que eu. Então eu aprendi algumas coisas desses caras. E já tive contexto onde é diferente, onde eu estava na posição de privilegiado. É uma simples questão de você mudar de contexto às vezes, né? Principalmente quem vive muito em cidade e de repente vai para cidade de interior, às vezes experimenta um pouco esse fenômeno, né? A não ser quando o cara é muito tímido também, aí não adianta nada. Mas o assunto que nos interessa aqui é essa distinção civilizacional. Então, trazendo isso para a reflexão pontual, quais são as questões que a gente tem que tirar daí? Em primeiro lugar, é bom a gente pensar bem como que isso nos afeta hoje, diariamente. Muitas das frustrações que muitos jovens costumam ter, que chegam muito, com certeza o Júnior cansa de ouvir isso, eu tenho visto umas lives suas aí, o pessoal bate muito nessa década, batem muito comigo também, estão sempre querendo saber sobre essas suas frustrações pessoais, essa sua questão, sua dificuldade de relacionamento, essa questão dos incels aí, bom, é uma coisa que eu sempre fiz. Em primeiro lugar, entenda o seguinte: a natureza fez os homens para competirem entre si, infelizmente ou felizmente, conforme a sua opinião, mas a sociedade atenuou essa competição. Então é meio que inevitável que uma quantidade muito grande de homens vão abraçar esses elementos da civilização que os permitem ser alguma coisa que eles não teriam como ser no mundo primitivo. Principalmente se você tiver algumas dificuldades em termos físicos, tiver menos desenvoltura física, menos aptidão física. Uhum. No mundo primitivo você tá no sal, a não ser que você tenha uma expertise muito prática, muito eficiente para alguma coisa. Então muitos homens se agarram a essa questão, enquanto outros que já têm uma aptidão maior, até por uma questão de desenvoltura física ou técnica muito direta, né? Ou às vezes até para a questão que o pessoal tem falado muito em sobrevivencialismo, né? E tem outros que já têm uma visão diferente. E aí também tem um corte etário aí que faz muita diferença, porque quando é mais jovem, você está mais aberto a mudanças radicais, né? Quando eu era adolescente, mais jovem, por mim o mundo podia vir o apocalipse à vontade, que eu ia virar Mad Max. Mas depois que está casado com o filme, você sabe que já não está mais gostando dessa ideia. Então tem esse corte etário também. De uma certa forma, a idade vai te remover, mesmo que você seja um alfa, a idade vai te jogar para os betas cedo ou tarde. É muito difícil um homem que consiga manter isso de uma forma mais longeva, né? Então tem esse desafio aí que está colocado para todos nós. Todos nós temos que mostrar serviço se quiser ser alguma coisa. É aquela questão que é ser homem. O homem, parodiando a Simone de Beauvoir, né? Que diz que a mulher nasce mulher, torna-se mulher. É claro, na verdade não nasce bebê, né? Você consegue explicar pra gente essa frase aí? Eu tenho uma tese sobre essa frase.
sei se você vai concordar. Mas o que ela tá querendo dizer é que é o seguinte, tipo, na visão dela, né? Tipo, tudo que a gente aprecia da mulher, que gosta da mulher, tudo aquilo que a gente enxerga como feminino, a docilidade, a forma como fala, a beleza, o balançar do corpo, que às vezes está associado à dança, né? A cultura aristocrática é muito voltada para a arte, para a dança, para a música, para essa questão da docilidade feminina e etc. Tudo isso é uma coisa que é ensinada, é passado para as mulheres. Não é uma coisa que ela aprende por si só. É uma coisa que a cultura desenvolveu. Se eu não me engano, quando ela disse essa frase, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Não é que a pessoa ela não nasce mulher com a capacidade reprodutiva feminina, mas que ela aprende durante toda a sua vida a ser dócil, a ser amável, a ter essa delicadeza, a ter esses traços femininos sociais, entendeu? E aí você joga isso para a aristocracia, que era uma coisa onde a educação feminina sempre foi muito forte em pegar, dar essa orientação muito mais voltada para poesia, para música, para arte, para pintura, e etc, etc, etc. Entendeu? Na minha visão era isso que ela tá querendo dizer. Na verdade, botou muito claro com essa frase, porque em primeiro lugar, tem muita gente que acha que isso aí resume a obra de Beauvoir, e não resume porcaria nenhuma. Essa frase é quase que indispensável. A obra do Segundo Sexo, que eu recomendo que se leia, é extremamente vasta, tem vários elementos ali. Para antifeministas, é um prato cheio, porque você consegue pegar um monte de coisa ali para você usar contra. Tem muita coisa interessante ali. Inclusive, até do ponto de vista biológico, tem uma visão biológica interessante. Mas em outros aspectos, essa fase também é um pouco meio óbvia, né? Porque todo mundo nasce criança, né? Você só vai desenvolver as aptidades para se tornar homem ou mulher reprodutivo também posteriormente. Mas o que eu quero dizer basicamente é isso. Existe toda uma formação cultural para dar a menina, né, treinar ela naquilo que ela vai se tornar futuramente. E tá certo, principalmente nas classes mais altas, né? Nas classes mais baixas nem tanto. Só que para o homem isso é muito mais determinante, muito mais sério, porque os ritos de passagem de masculinidade são muito mais intensos. Por exemplo, a mulher tem uma espécie de rito, entre aspas, natural de passagem, que é a menstruação, né? O homem não tem isso. Todas as culturas desenvolveram algum tipo de ritual de passagem onde o rapaz deixa de ser menino e passa a ser aceito no grupo dos homens. No mundo primitivo, geralmente é a vez que ele sai para caçar pela primeira vez, ou passa até no ritual de combate, ou qualquer coisa nesse sentido, e vai desenvolvendo. E chega até os dias de hoje, de certa forma, o serviço militar não deixa de ser cumprir esse papel de rito de passagem. E aí está o perigo. Muitas civilizações, nessa premissa da igualdade, removeram essa noção de rito de passagem. E isso tem um impacto deletério, porque instintivamente muitos homens vão procurar um rito desses. Quer seja demonstrar macheza, quer seja fazer alguma coisa que impressione, porque ele não tem um reconhecimento social de que a partir de agora você é um homem. Toma aqui a medalha de homem no peito. Não tem isso. Então como é que ele faz para ser reconhecido dessa forma? Se você tem uma certa imaturidade, frequentemente eles vão fazer isso de uma forma deletéria, sem ter uma guia. E a gente não ter uma estrutura de ritos hoje faz muita falta para a nossa sociedade. Não tem que ser ritos brutais, com sangue, não, nada disso. Mas poderia ter ritos mais suaves, nem que seja uma iniciação, frequentar, às vezes, um curso, passar por alguns testes físicos simples, normal. Uma coisa parecida até com o próprio serviço militar. São coisas que fazem falta hoje. E sem isso, muitas vezes você tem alguém aí tentando demonstrar que está adulto. Como é que é muito comum o rapaz quer demonstrar que ele é adulto, bebendo. De menor pega lá a pinga lá e começa a beber para mostrar que é homem. Ou vai fumar, isso é muito comum. No meu tempo era muito comum fumar para mostrar que você é adulto. A falta que certas tradições, certas instituições tradicionais fazem para a sociedade de hoje, né? Então sim. Eu falo bastante disso no canal. O pessoal às vezes não leva a sério, mas o homem, para ele se tornar realmente maduro, completo, viril, é necessário um grau de maturidade que a sociedade, de um modo geral, não está mais orientada a canalizar, né, o homem a esse processo. Você tem que buscar isso por si próprio. Um amadurecimento pessoal, intelectual e etc. É uma coisa que você tem que buscar hoje por si. Sozinho, a sociedade não vai te entregar isso. Inclusive, Júnior, eu não lembro se foi no seu canal, que tem visto vários vídeos, mas também estou vendo outros. Tem o canal do Patinho, também que está tocando muito nesse assunto. Mas eu lembro que alguém fez uma live com uma coach de relacionamentos aí, uma mulher dando dicas para homens. Eu só sei que tem um momento que ela falou até que
ela só considerava homem como homem quando ele assumiu foi aqui família, mesmo. né? Foi aqui mesmo. Foi aqui. O engraçado é que ela disse isso, só que logo antes, também em seguida, ela disse que não se relacionava com homem casado. Então, pelo seu critério, você não se relaciona com homem, né? Porque o homem tem que se casar, tem que ter filho. Então, se você se relaciona com um cara solteiro que nunca casou, não está se relacionando com homem. Eu achei engraçado isso, assim. Tá ouvindo aí? Sumiu o áudio aqui pra mim. Tá ouvindo? Porque eu perdi o áudio aqui, não sei porquê. Mas bem, na verdade eu tenho visto alguns casos parecidos desse tipo de contradição, né? Porque de uma certa forma isso faz um certo sentido. É aquela comparação que eu faço. De uma certa forma, o homem tem que agir nesse mercado, entre aspas, de relacionamentos, mais ou menos da mesma forma quando o empregado tem que ir ao procurar emprego. O empregador sempre quer que você tenha experiência, sempre quer que você tenha currículo e raramente está pagando um salário tão bom assim, né? Ou seja, aqueles que não têm nada disso passam por uma dificuldade maior de passar naquele crivo do primeiro emprego, por exemplo. Depois que ele passa no primeiro, adquire experiência, vai ficando mais fácil. Nesse universo de relacionamentos é parecido. É curioso, porque ele está sempre tentando concentrar naqueles que já têm um certo patrimônio, né? Ele é essencialmente desigual, o que nos leva ao problema que nós estamos tendo recentemente. Júnior, não sei se você pode fazer alguma coisa, porque esse negócio de eu não estar ouvindo o áudio, eu fico assim meio desorientado, parece... Melhorou? Eu prefiro assim, pelo menos fica claro que não está tendo... Bem. Beleza. Não, tudo bem, é porque, se eu não me engano, o seu microfone também tá fazendo um tuc, eu pensei que era o meu. Ah, é? Pode ser porque ele tá balançando aqui, né? Às vezes, mas enfim, pode falar, normal. Tranquilo. Pois bem, infelizmente nós estamos hoje num momento histórico, principalmente na sociedade ocidental, né, onde certos valores estão sendo hiperbolizados, né? A saber daqueles valores, a tríade revolucionária francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade não é muito problemático não, porque sempre foi uma coisa meio que estrutural na experiência humana, se reunir... Mas é fraternidade segundo o laicismo, né? Não a fraternidade segundo a religião. Não é exatamente nesse ponto que eu ia chegar, porque a gente está acostumado a ter essas tradições de fraternidades de nível religioso, né? E a ideia da Revolução Francesa é exatamente uma fraternidade universal laica. Mas de uma certa forma uma coisa acaba se misturando com as outras, porque a gente não consegue eliminar essas tradições fraternas, e mesmo aqueles grupos que não têm um viés religioso conseguem ter essa comunhão fraterna. Isso não é muito complicado. A igualdade é bem mais complicado, a liberdade também, a confusão toda está aí, porque é evidente que qualquer pessoa normal que valoriza essas noções, valoriza você ter sua liberdade pessoal, só que a sua liberdade só vale se você tem algum poder para exercê-lo, né? Perguntar para o mendigo lá na sarjeta se ele está interessado em liberdade para investir na bolsa, para viajar para o exterior, para isso não faz a menor diferença, porque é um prato de comida, ele não está interessado nisso. A liberdade só pode ser usufruída por quem tem recursos. E a igualdade tem sido um outro problema, porque ela tem sido usada como uma espécie de contrapeso da liberdade para que você, partindo de um estágio inicial mais igualitário, as pessoas tenham chances mais equilibradas. Infelizmente, nós estamos sob um assédio de uma mentalidade que quer uma espécie de igualdade meio que absoluta em todos os níveis, ao ponto de não se satisfazer mais com a igualdade de oportunidades. Basta você observar que nas sociedades mais desenvolvidas não existe mais nenhum impedimento formal e nem mesmo social para que mulheres exerçam as profissões masculinas. Na verdade, pelo contrário, tem até incentivo, tem cotas, tem proteções, tem uma série de coisas, tem até uns discursos politicamente corretos das grandes empresas que querem trazer mais mulheres para os quadros. Está totalmente aberto, e mesmo assim não se consegue essa igualdade. E aí chega alguém que quer forçar essa igualdade de resultados, ou seja, ela saiu da razoabilidade e se tornou deletéria. E é essa noção forçada de igualdade... É uma igualdade que visa reforçar o aparelhamento, entendeu? Reforçar a forma de controle. Então, assim, é uma igualdade que é um meio para que possa existir uma estrutura tão mais forte que as próprias dinâmicas sociais. Então, é uma igualdade que, sendo visada dessa forma, requer uma pessoa ou uma autoridade, né, um ente,
que no caso é o Estado, muito mais forte que a própria sociedade em si, para poder buscar e forçar diretamente com questões ligadas a políticas e até mesmo pela força da lei, pela força estatal, essa igualdade. E não só estatal, mas também pela pressão social que está se gerando, especialmente em grupos de militância organizada, né? Exato. Que, em tese, seriam não governamentais, embora sabe que isso é meio controverso. Mas, bem, e olha só, isso não é apenas uma revolta contra uma tradição, né? É bom também trazer aquela palavrinha assim que, dependendo do local onde você diz, você apanha, né? Natureza humana, né? Quando a gente fala de natureza humana, por favor, eu não estou falando de uma natureza absolutamente rígida, que é assim, não sempre tem exceções, sempre tem umas inversões. Tradicionalmente, você sempre existiram mulheres que assumiram papéis masculinos. Se você for rastrear, por exemplo, a história das mulheres na guerra, em papéis militares, você vai ficar absolutamente surpreso, porque a lista é infindável. Todas as culturas têm alguma história contando, tem várias evidências históricas em vários níveis. No Brasil, nós tivemos vários casos totalmente desconhecidos pelas feministas. Tem até aquela ironia, né? Enquanto se fala dessa Anitta aí, essa celebridade nula, nós temos uma Anitta Garibaldi na história, né? Que foi uma mulher guerreira. Uma mulher que, ao mesmo tempo que lutou em revoluções, que entrou em combate, fez vários feitos heróicos, teve 5 filhos. Tudo. Mas tem um problema nisso tudo. Tem um problema nisso tudo. Eu vejo que meio que o que paira no imaginário das pessoas, principalmente no Brasil, é o imaginário da mulher burguesa da era vitoriana, entendeu? É o imaginário da mulher dona do lar. As pessoas não entendem que as mulheres trabalhavam, as pessoas não entendem que as mulheres tinham suas atividades, que as mulheres faziam coisas e que dentro do mundo que nós pertencemos, que não é o mundo anglo-saxão, entendeu? Ela não era menosprezada por estar dentro de casa e etc. E que, na verdade, homens e mulheres trabalhavam mais juntos do que separados, porque a própria dinâmica da estrutura familiar era ter sua própria propriedade, ter seu próprio trabalho, e as mulheres passavam tempos ali e faziam coisas junto com os homens. Então era uma coisa muito mais próxima de uma visão igualitária do que o que tem hoje, entendeu? Mas aí meio que tudo isso foi apagado da história da humanidade, ninguém toca nesse assunto, e todo mundo só fala, não, porque em Estados Unidos e Inglaterra são os modelos que eles têm. É um problema que nós temos aqui no Ocidente, né? O pessoal vai falar em outros países, pensa em Estados Unidos e Europa, né? Como se a maior parte da humanidade não tivesse além desse contexto. Só uma questão, a gente vai ficar em quanto tempo de live, mais ou menos? Você que manda. Não, beleza, porque eu tô pensando aqui, se for 2 horas, a gente vai até 1 hora nessa parte e dedica a outra hora para responder perguntas, que apareceu muita pergunta interessante aqui, sabe? Beleza? Demorou. Então vamos desenvolver um pouquinho mais aqui. Aqui é um ponto que é sempre bom frisar, né? A sociedade passou por uma feminização. Isso tem aspectos positivos e aspectos negativos. Por um lado, se tornou um pouco menos violenta, assim, menos conflitos. Isso tem esse lado. Tornou-se mais segura, né? Mas, por outro lado, tem esse lado depreciativo também, né? Que as pessoas vão enfraquecendo. Aquele famoso bons tempos geram... Quer dizer, tempos difíceis geram homens bons fazem tempos bons fazem homens ruins geram tempos difíceis. É um esquema genial, né? Então a gente está sempre nesse ciclo. E nesse momento acho que nós já estamos começando, já estamos entrando nos tempos difíceis, na verdade, né? Mas a noção é essa. Esse processo de muito conforto faz com que a gente perca um pouco a noção da realidade. Vamos ser sinceros, mesmo o pessoal que é de classe média alta, se você não tem um contato mais direto com a população mais pobre, você fica um pouco alienado também. Eu até tenho o privilégio de estar numa situação tal que eu consegui me relacionar tanto com gente muito rica quanto com gente muito pobre, inclusive na família. Eu passei por a experiência de que é você ir para uma casinha realmente paupérrima, até dormir lá, usar um banheiro, passar por situações assim. Eu já tive a oportunidade até de trabalhar em construção civil. E também tive a oportunidade de contato, tive a oportunidade de conhecer gente muito rica, frequentar os ambientes dos shows. Então tem essa sorte assim, de ter esses dois lados. Mas tem muita gente que não tem isso. Então às vezes a pessoa perde um pouco da noção da dureza da realidade das pessoas que estão em necessidade maior. E o que acontece? O pessoal, quando está assim, a tendência é só olhar para cima. Ele só vê o que está lá em cima. Às vezes o moleque é filhinho de papai, tem carro, ganhou um carro depois fez 18 anos, tem faculdade particular paga, ou a menina também. E acha que tá ferrado, que tá todo mundo muito melhor do que ele. Você olha pra cima, você que ele tá nos 20, 10% mais rico, não olha pra baixo, olha pra cima.
Então a gente tem esse problema, e é nesse ambiente extremamente privilegiado que surgem essas neuras, essas questões de igualdade, né? Porque em algum momento você percebe que isso não consegue efetivamente alterar a natureza humana. Não existe exemplo mais claro do que esse. Nós temos uma civilização, uma série de aptidões culturais, intelectuais, são muito mais cruciais e na maioria das vezes são até elas que vão te garantir uma posição social melhor, né? Porque os ídolos de futebol vai ser para cada 1000 lá que sonha, é um que consegue ser profissional. Os astros de rock, os funkeiros famosos também, para cada 10 mil que estão querendo, tem um que realmente se dá bem. No geral, você desenvolver uma aptidão em termos de conhecimento, em termos de intelectuais que vão te inserir na estrutura da sociedade, normalmente dá mais resultado do que isso. Por mais que é desagradável você tolher os sonhos das pessoas. Eu já tive esse sonho também de ser astro de rock, né? Beleza. Mas então, é isso, né? O cara que se desenvolve intelectualmente porque ele não tem uma aptidão física, porque o cara não tem uma habilidade de jogar bola que nem o Neymar, é justamente esse cara que leva adiante a descoberta, o progresso. Ele faz parte de uma estrutura ali que dependendo da situação que ele é colocado, o cara faz descobertas que elevam o nível da humanidade a níveis astronômicos. Basta a gente olhar, por exemplo, a questão da medicina. O quanto ela avançou nos últimos 100 anos. Né? E isso aí facilitou e melhorou a vida de diversas pessoas ao longo do mundo, né? Não só num país, não foi só um lugar, entendeu? São coisas assim que hoje a gente tem mapeamento genético, hoje a gente consegue prever com muito mais antecedência doenças. A gente tem uma capacidade tecnológica assim para melhorar a vida enfim, a níveis muito maiores, né? Lógico que isso também trouxe questões bem complicadas, discussões a respeito de bioética e etc, que são questões bem complicadas mesmo. Mas isso se deve a um processo de secularização da sociedade e tal. Mas o que realmente fez com que a sociedade mudasse para melhor qualitativamente foi isso. É justamente a questão da capacidade e o desenvolvimento intelectual. Pois bem, inclusive é bom lembrar também que a tendência é haver uma espécie de dicotomia, né? Mas a gente também tem a oportunidade de pegar o melhor dos dois mundos. O fato de você se dedicar a uma atividade intelectual não te impede também de ter atenção com o seu corpo, até por uma questão de saúde também, né? Pra você ver. E o contrário também. Então, o ideal mesmo, o homem ideal é aquele que consegue equilibrar, né, todos esses aspectos na vida dele, porque realmente não é fácil. Mas, bem, então, o que eu queria apontar aqui é a questão, apesar de tá claro que hoje você ter um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento técnico em termos cultural, costuma dar melhores resultados do que você apenas se dedicar a questões que as pessoas pensam que vão te levar a um estrelato, a fama, dinheiro, fama e mulheres, né? Apesar disso, o impulso mental feminino ainda está direcionado para esse modelo mais tradicional, porque faz parte da natureza humana, você não consegue remover isso. É curioso que nesse sentido o feminismo, ele é mais um dos sentidos que ele é contraditório, né? Porque por um lado ele tem toda uma série de abordagens que levariam em diluir essas distinções, mas na hora H, como a mulher tem que fazer o que ela quer, então ela vai querer continuar escolhendo as mesmas coisas de sempre, e isso sabota a própria estrutura do movimento em si, né? Cara, só um detalhe, eu não tô conseguindo ver o chat aqui. Inclusive aquela hora que eu sumi foi porque eu tentei ver o chat aqui, aí eu perdi a conexão. Mas então, pedi pra você ir selecionando aí umas. Eu vi passar uma coisa interessante, mas nem lembro aqui. As mais antigas assim, eu ia falar pra você dar uma pincelada no. O que os homens criaram, assim, que você vê que. Tipo, em cada época, assim, sabe? Vamos supor, na época clássica, na época medieval, na época moderna, o que a gente tem de destaque aí nessa questão da construção da civilização, que a gente tem de registro e que é influência, né, até hoje? Bom, começando lá do começo, que é o mais difícil, porque a gente não tem um registro histórico preciso, né? Mas eu acho que, evidentemente, as primeiras grandes descobertas foram a pedra polida, né? Você conseguir formar ferramentas básicas, fogo, roda, essas coisas até de começar a chegar, que foram imprescindíveis para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Eu acho que um elemento absolutamente decisivo é escrita, e aí é um termo interessante, porque a escrita já é uma criação bem mais intelectual, é uma coisa que não exige nem a força física de você raspar a pedra ali, usar a lança, né? Ou usar o arado. E a escrita é muito mais sofisticada nesse sentido. Essa escrita, inclusive,
ela já começou, se por um lado deu esse avanço da cultura para permitir transmissão de conhecimento acumulado de forma organizada, por outro lado ela também já começou a acentuar a racha entre classes. Por quê? Porque a escrita, principalmente originalmente, eram escritas necessariamente ideográficas ou logográficas, não eram fonemas, né? Geralmente eram símbolos que o cara ia de forma bem abstrata, então eram inúmeros símbolos, então uns poucos eruditos conseguiam dominar aquilo, e você ter essa casta de eruditos nas classes mais favorecidas, ela tende a se replicar. A ideia de burocracia vem daí, né? Você tem uma casta de pessoas que lidam com os registros, né? Que vai se desenvolver. Então, já além de ter esse impacto civilizacional enorme, mas também já começa a acentuar essa divisão de classe, né? Evidentemente, o desenvolvimento dos metais, né, que são cruciais, isso para ficar ficando só na Idade Antiga, né? Que não dá pra, são muitas coisas, mas assim, umas coisas que eu acho especialmente interessantes, quando a gente chega, principalmente na Idade Média, já passam a ser algumas curiosas invenções que, apesar de ter tido desenvolvimento tecnológico também, teve aperfeiçoamento de metal, de vidraria, de tecidos, mas houve uma super sofisticação também em questões intelectuais, como por exemplo desenvolvimento de lógica e de matemática, que foram as bases do que viria a ser a ciência moderna. Foi desenvolvido na Idade Média, inclusive, em vários desses aspectos. Aí é bom ter a questão de você separar o mundo, a Europa Ocidental do mundo árabe, onde o mundo muçulmano teve um desenvolvimento formidável também. Inclusive tem uma pegadinha histórica que muita gente não se dá conta, mas em parte a chegada do cristianismo, muita gente interpretou de forma que o fim do mundo estava próximo, né? Então muita gente estava preocupada com a salvação da alma. E o Islã nunca teve esse problema. O Islã prevê um fim do mundo, mas o fim do mundo não está próximo. Então, e tem umas passagens que incentivam o desenvolvimento de conhecimento. Então eles aproveitaram isso e desenvolveram muito. Depois a situação se inverteu, claro. Então tem vários momentos cruciais. Agora, eu acho que o mais crucial, eu gostaria de frisar, é essa questão da escrita. Primeiro, o surgimento da escrita em si, que é geralmente pictográfica. Depois da escrita alfabética, que algumas civilizações fizeram. E as civilizações tiveram vantagem, porque a escrita alfabética é mais fácil de aprender, é mais econômica em vários sentidos, e você acaba aumentando o alcance cultural. Aí veio posteriormente o surgimento da imprensa, que facilitou muitíssimo a disseminação de textos impressos. Na realidade, a gente tem que pensar, já tem 400 e tantos anos a invenção da imprensa. Na verdade, há uma continuidade desse momento até hoje em termos de produção de informação de mídia de massa. A primeira grande mídia de massa foi a imprensa, e isso é decisivo. Tanto que quando a gente vai ver questões assim do século XVIII, XIX ainda, já tinha muitas das questões que a gente pensa que surgiram hoje. Já tinha preocupação com pirataria de livro, já tinha problema de fake news em texto, que o pessoal imprimia um monte de besteira e saia disparando em massa, tinha de tudo, no nível menor, né? Aí é claro, depois a gente viria o advento das telecomunicações, principalmente telégrafo, que é o primeiro, telefone, rádio, TV e internet. Essas são as grandes mudanças em termos de comunicação, que é o que nos traz onde nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui graças ao empenho esforçado de uma série de pessoas que trabalharam arduamente no desenvolvimento dessas tecnologias. E é curioso, né, você utilizar esse tipo de tecnologia hoje para atacar as bases dessa tecnologia, como muita gente faz por aí. Tanto falando em terraplanismo, nesses negacionismos científicos, quanto como feminista fala, batendo contra a própria percepção da natureza humana, percepção dos fatos, e às vezes até, para usar aquela expressão, cuspindo do pato que come, né? Utilizando uma estrutura construída predominantemente por homens para dizer que os homens são exploradores, estupradores, assediadores. Pois bem, então, sim, nós temos aí todo esse histórico de desenvolvimento. É claro que tem vários elementos. No meu site eu tenho um texto chamado O Caos e os Anjos. É um texto bem antigo, que é uma reflexão sobre aquele livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. É onde eu traço essa teoria dos níveis de produção, de disseminação do conhecimento. Lembrando também sempre para o pessoal que tem o meu canal, né, se você jogar Marcos Valério XR no YouTube, não tem erro, meu canal tem muitos textos, muitos vídeos a esse respeito também, com links no meu site, etc e tal. Mas tem essa pergunta aqui, ó. Li uma pesquisa que dizia que o cromossomo Y é desnecessário para a determinação do sexo. Na verdade, eu penso que é o contrário, né? É o contrário. Na verdade, porque é o seguinte, o que acontece? É o homem que determina realmente a formação do sexo. Vem do homem. É ele que dá. É o Y que determina, sim. É o que é caso. O fenômeno, quando eu comentei lá no começo do vídeo, o fenômeno da vida é o fenômeno meio feminino, porque ele é a reprodução em si.
Mas em algum momento a evolução se distinguiu em dois sexos, e o fato é que a determinação sexual é pelo cromossomo Y, é a presença ou não dele que vai determinar o sexo, masculino ou feminino. Então, ao contrário, o que pode estar acontecendo, que está uma confusão aí, é porque ele, em tese, ele é desnecessário para a concessão da vida. A vida basta você ter o X. O X é a vida em si. Aí vem o outro X, gera uma mulher. Se vem um Y, gera um homem. E nós temos as famosas... um tema até bastante interessante, se você pesquisar, essas aberrações cromossômicas, né, dos cromossomos X e Y, porque elas são muito matadoras nesse sentido. Que, por exemplo, nós temos os casos predominantes, que é XX e XY. Mas você tem o XXX, que frequentemente é indistinguível de uma mulher normal, mas invariavelmente é uma mulher mais feminina. Aquelas mulheres mais, geralmente, são os 3X, né? Tem os 4X, que aí já começa a ter problemas de deficiência mental, de retardo, e os 5X são raríssimos, onde é mais atrofiado ainda. Do outro lado, você tem o X cromossomo Y duplo, que são os famosos supermachos, né? Que a princípio também ele pode ser indistinguível do homem normal, só que o homem claramente masculinizado, ele está entre os mais masculinos, tanto no sentido de aptidão física quanto às vezes no sentido de aptidão intelectual. Já houve estudos percebendo que há uma predominância de cromossomos Y duplo em determinados comportamentos, inclusive comportamentos criminosos, mas também em desenvolvimento de algumas aptidões, até mesmo intelectuais. Aí você tem o XXY, XXY, e basta um Y para ele masculinizar. Pode ter 2X, 3X, se entrar um Y, a masculiniza, inevitavelmente. Aí tem as outras variações que eu não queria entrar muito em detalhes, mas o fato é que quanto mais Y, quanto mais X, mais masculino e mais feminino. É uma espécie de pá de cal nesse delírio de que isso é determinado pela sociedade. Sim. A estrutura biológica é extremamente determinante nesse sentido. Vamos ver essa pergunta aqui do Kay. Essa é boa. Marcos, na sua visão, qual o impacto do que a Revolução 4.0 e a robotização no mercado de trabalho irão trazer para as relações entre homem e mulher e na formação de famílias? Rapaz, isso aí é uma questão que ela tem que se dividir em duas necessariamente. Que, por um lado, evidentemente, não é que vai trazer, já trouxe, né? Desde a Revolução Industrial, isso já mudou a sociedade. A Revolução Industrial foi que trouxe as mulheres para o mercado de trabalho, porque as máquinas minimizaram a necessidade de força física. Você colocava mulher, colocava até criança lá para trabalhar. Então isso já gerou uma... Não é à toa que o feminismo surge aí, no primeiro momento. Então isso vem trazendo mudanças já constantemente. Essa robotização, que é progressiva, veio acontecendo cada vez mais e vai continuar acontecendo. A tendência é que, porque primeiro, minimizando a necessidade do desempenho físico e do risco, ele tenta equilibrar mais ou menos os trabalhos de homens e mulheres, por um lado. E como nós estamos falando aqui, esse igualar de coisas sem ser acompanhado de uma devida compreensão dos fatos gera outros problemas. Só que é bom lembrar também que isso divide em outras questões, porque depende muito como a sociedade lida com isso. Como que você vai lidar com essa questão da automação? Sempre existiu essa preocupação de proteger as pessoas da automação, para evitar que a automação só seja prejuízo para os trabalhadores e só seja benéfico para aqueles mais lá em cima. Entre outras coisas, não é à toa que está se falando em renda básica universal, que é uma coisa que vai acontecer. Não adianta se achar ruim, ter raiva disso, vai acontecer. Já está acontecendo em alguns momentos. Inclusive já tem propostas até mais interessantes, como propostas como... Tem um deputado aí, um tal de... não sei, esqueci o nome dele, que ele está propondo uma ideia de um projeto para que o Estado meio que forneça obrigatoriamente empregos para quem... Se você está desempregado, você tem direito ao emprego estatal, um salário mínimo lá qualquer, né? E de uma certa forma funciona, é até melhor que a renda básica, porque mesmo te obriga a trabalhar em alguma coisa, né? Então, isso vai ter que acontecer de uma forma ou de outra, mas é bom notar, essa robotização, essa automação vai tornando o mundo mais confortável, o mundo mais luxuoso, e isso vai afastando a humanidade das suas bases materiais, ela vai se tornando mais luxuosa, vai gerando os melhores tempos, e esses bons tempos vão gerar pessoas mais acomodadas e vão gerar crises, isso é inevitável.
O pessoal fala muito em revolução das máquinas, em ameaça das máquinas, mas o problema não é esse, não. O problema é como que as pessoas vão reagir a essa automação. E aí vem os outros problemas também, cara. Utiliza esses recursos sofisticados para gerar problemas. Fala daquela sua tese lá, da extinção das mulheres pela questão reprodutiva. Essa é uma parte muito bem legal. É bom lembrar que isso, até hoje, todo esse processo de automação só afetou a parte produtiva. Ou seja, afetou o domínio masculino. Começou muito timidamente, de umas décadas para cá, a afetar também a parte reprodutiva, com as inseminações artificiais. No meu tempo falavam bebê de proveito, né? Em todas as terapias genéticas, esse negócio de banco de esperma, começam a ter esses elementos. Se a tecnologia desenvolver mais e começar a minimizar o papel feminino na reprodução também, aí a coisa vai pegar para os dois lados, vai ficar mais dramático ainda. Porque, bem ou mal, você nunca consegue eliminar totalmente a necessidade do trabalho manual. Sempre vai ter alguma coisa. Nem que seja limpar a tela da porcaria do computador, sempre tem alguma coisa. Esse trabalho nunca vai faltar nesse mundo. Por mais luxuoso que ele fique, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas imagina um avanço tecnológico e científico tal que permita, por exemplo, você criar seres humanos de forma totalmente artificial, em câmeras artificiais, ou sei lá, alguns sugerem até criar mulheres artificiais ginoides para hospedar esse vídeo desse. Você pode também dispensar as mulheres dessa função reprodutiva. E o impacto civilizacional disso é difícil de prever mesmo. De uma certa forma, o Admirável Mundo Novo já flerta com essa ideia aí, né, do Huxley. Mas eu acho que até ele, que é muito, aliás, eu recomendo muitíssimo, é um livro fantástico, mas eu acho que até ele ainda não tinha como prever algumas coisas que acabaram surgindo posteriormente, né? Se nós conseguimos automatizar totalmente a reprodução, nós podemos dispensar a existência do sexo feminino. Essa é a questão que eu tenho colocado sempre, né? As feministas se iludiram ao dizer, como algumas disseram, apostando na automação total, de que isso eliminaria o homem. Não, acho que num determinado momento pode ser. Se você automatizar todos os trabalhos, poderia ser. Mas e se você automatizar a reprodução também? E aí não faz mais sentido ter mulher. Um bom link aqui, a questão do M-Digital, dos incels, é até uma coisa que me ocorreu uns tempos pra cá, né? Essa ideia do men going their own way, que é bom lembrar, eu acho que tem uma tensão entre M-Digital e incel, né? Porque se você literalmente incel, ou seja, celibato involuntário, você não está seguindo o seu próprio caminho. Esse caminho está sendo imposto pelas circunstâncias. São diferentes. Uhum. Mas a tendência do M-Digital crescer pode ser por quê? Porque nós estamos num contexto tal de superpopulação em vários lugares, não todos, né, em alguns lugares. Então, nesse momento, é realmente questionável se é necessário você se reproduzir, constituir família, né? Então, de fato, eu acho que é uma tendência de crescimento dessas opções de vida não reprodutivas, né? Ou de não construir famílias. Só não acho que pegar essa pegada M-Digital é apenas uma parte, né? O fenômeno é mais amplo do que isso até. Mais amplo. Então, esse que tem que tomar muito cuidado. Essa automação toda, para a gente conseguir conter os impactos dela, primeiro, é inevitável. A gente tem que estar acompanhando. Não pode se permitir se alienar das tecnologias novas. O pessoal mais velho, tudo bem, mas o pessoal novo tem que estar acompanhando, tem que estar se qualificando sempre. Isso é uma prerrogativa básica. Mas, segundo, a gente tem que construir a sociedade de tal forma que, ao minimizar a necessidade do trabalho geral, não faça com que as pessoas se tornem dispensáveis. Esse que é o problema. Uma coisa é fazer o trabalho se tornar dispensável, outra coisa é a pessoa se tornar dispensável, que é a coisa que mais atinge diretamente essa questão masculina, de que o homem ele não é valorizado enquanto homem, ele é valorizado pelo que ele faz, né? Ele, para ser homem, ele tem que fazer alguma coisa. Se você torna esse fazer dispensável, você elimina a própria essência do que é ser homem, de uma certa forma. Como é que o pessoal vai reagir a isso? De formas mais problemáticas possíveis, tanto a delinquência ou das formas mais sofisticadas, montando grupos revolucionários para tocar o terror aí, literalmente, para tentar alterar a ordem de coisas. Tinha um pessoal no começo, né, que fazia a revolução, na época da Revolução Industrial, que eles iam para as fábricas querer quebrar as máquinas, né? Eles queriam quebrar as máquinas só que porque, lógico que a Revolução Industrial naquela época era uma mudança de paradigma, né, do paradigma de produção mercantilista, mais voltado para
para a associação, né, criação de locais onde todo mundo chegava com a sua LAN, ia lá tecer e etc. E aí era uma mudança disso para o período fabril, né, onde as fábricas, você ia lá e trabalhava numa fábrica fazendo uma função, mas depois você saía de lá e deixava tudo lá, as suas ferramentas, etc. Então era uma mudança de paradigma. E teve gente que ia nas fábricas querer quebrar ali as máquinas e protestar, botando fogo para que aquilo não tivesse mais, entendeu? E de repente pode acontecer isso também. A sociedade pode vir para um lado onde, de repente, não dependendo do trabalho ou da reprodução, queiram bater e quebrar esse tipo de estágio, né, de avanço da tecnologia. E você vê que é até bastante frágil isso, porque você destrói, derruba umas 3, 4 torres de telefonia, você já dá um apagão local, assim, né? Se você explode uma linha de transmissão elétrica, você ferra a civilização toda. Ou seja, se torna bastante vulnerável nesse sentido também. Porque não é muito difícil você pegar uma bomba e jogar lá numa linha de transmissão. Tem esse risco, mas veja só, essa preocupação com a automação é especialmente importante, porque é claro que você tem que se especializar, tem que acompanhar, mas tem que entender também que a sofisticação da automação vai cada vez precisando de menos quantidade de mão de obra. Então não tem como essas novas tecnologias absorverem a totalidade da mão de obra que vai sendo obsoletizada. Isso é impossível. Ela consegue absorver parte apenas, uma parte mais elevada. E aí, olha, já chegou um ANCAP aqui, né? O pessoal tem muito esse discurso liberal que não se dá conta desse problema. Por isso que eu acho muito complicado esse pessoal que é liberal, que pegou esses direitos dos homens, porque o que é mais importante para homens hoje é você tomar cuidado com essa obsoletização. E aí o que acontece? Quando você chega a um viés e diz que para você contornar esse problema, você vai precisar de uma assistência estatal, vai precisar de pelo menos de uma renda mínima para o pessoal não morrer de fome, me chega o liberal dizendo que está errado. Aí como é que você faz? Como é que você resolve esse problema? Nesse sentido não resolve. Você vai ter que ter esse mínimo para que pelo menos você consiga conter, evitar que a sociedade entre em um colapso. Aí sim, em cima desse mínimo, você vai poder desenvolver novas formas de produção, né? Uma das boas notícias seria que com esse desenvolvimento, essa dispensa do trabalho, você vai surgindo oportunidades secundárias. Por exemplo, você vai surgindo mais oportunidades artísticas, mais oportunidades de luxos. De uma certa forma, a qualidade de vida vai aumentando. Se você consegue absorver essa parte, a tendência é você ir elevando o nível de vida da humanidade, se conseguir se absorver plenamente, chegando na direção de um paraíso. Mas não consegue, esse que é o problema, nunca consegue. Sempre tem uma sobra de uma galera que fica excluída. Uma das formas de você tentar evitar isso é conter o crescimento populacional, que é uma forma válida. Mas como que isso é feito? Se a gente tivesse uma política mais ampla, mais clara, ela deixaria isso muito claro, como foi feito, por exemplo, em alguns países do Oriente, na própria China. Deixaria isso muito claro, apesar de que foi feito de uma forma meio brutal, que nós precisamos conter a questão populacional para a gente conseguir manter um certo padrão de vida. Caso contrário, vai sobrar muita gente e o pessoal vai fazer o quê? Ele vai morrer pacificamente? Não. O pessoal vai se revoltar. Então você tem uma série de dinâmicas, você tem que tentar conter um pouco o crescimento populacional, oferecer um substrato básico para que as pessoas possam sobreviver, e riqueza para isso tem de sobra. Não engula essa bobagem de que não tem, caramba. Nós saímos de um estágio da Revolução Industrial onde a nossa produção hoje é esmagadoramente menor, a gente produz muito mais do que a gente precisa. Tem recurso sobrando. A questão é você conseguir distribuir isso. Então você tem que dar essa base e você tem que gerar um ambiente cultural favorável ao desenvolvimento de novas competências que melhorem o quadro civilizacional, inclusive competências intelectuais também, aliás, até principalmente, para evitar de que haja rupturas que vão ser lesivas para todo mundo, né? Júnior, o que você acha sobre umas perguntas aqui que elas vão passando para mim, que eu não tenho como fixar, mas apareceram umas... Não sei. Apareceram? Deixa eu ver. Eu ultimamente... Não, então, as perguntas foram essas que eu fiz. O pessoal tava comentando aqui muito que o incel, né? Ele falou assim, não, porque o incel, ele é um cara que ele não consegue mesmo, ele não tem habilidade social, ele não consegue chegar e desenvolver um relacionamento. Só que tá crescendo, né? Crescendo muito
a porcentagem de incels na sociedade. E isso tem um fator novo, né? Não é tão comum homens incels, principalmente homens jovens. E aí você tem Aí eles estão falando assim, já os MGTOWs eles preferem realmente não perder tempo com isso. É isso que eles estão querendo dizer aqui nos comentários. Só. Aqui, ó. Essa é outra pergunta também. Pode comentar. Pois é, mas isso aí é uma coisa meio anacrônica, né? Se você for pensar esse excesso de sensualidade precoce com as crianças. De uma certa forma, isso tem, primeiro, essa estranha dissonância cognitiva aí, de que, por um lado, sabe aquele discurso feminista, a mulher pode fazer o que ela quiser, então pode, inclusive, sensualizar as próprias filhas, então pode. Mas, por um lado, estão horrorizados com a questão da exploração sexual infantil. Você vê que tem uma contradição aí. Tradicionalmente, as sociedades também lidaram disso com uma forma meio ambígua, porque, por um lado, elas tinham essa proteção toda contra a exposição da sensualidade, mas, em compensação, as meninas casavam muito cedo também, né? Então tem essas formas meio confusas nesse sentido. Só que esse excesso que nós estamos tendo hoje, que talvez o pessoal mais novo nem lembra, mas na década de 80 era até pior. De uma certa forma, isso não faz muito sentido, de um ponto de vista generalizado, de uma engenharia social. Isso não é muito claro. Pode ser uma anomalia dentro do sistema, que algumas pessoas apoiam, outras não, um conflito interno. Um desses múltiplos conflitos internos que acontecem, especialmente nessa área de sexualidade. Por exemplo, pornografia e prostituição. Tem um conflito interno dentro do próprio feminismo a esse respeito. Apesar de que tem um lado que normalmente vence, né? Mas assim, é difícil você verificar isso como... Tem alguém preocupado com engenharia social, faz isso de propósito? Faz muito sentido? Não sei se faz. Às vezes pode... Em alguns pontos pode fazer. Teve uma pergunta anterior aí, bem mais lá no começo, que alguém falou que na China proibiram o K-pop. Proibiram a criminalização dos homens por causa do K-pop, Claro. Isso aí, qualquer sociedade que não tenha se deixado levar para esse campo de sereia fajuto, ela vai ter essa preocupação. Tem que ter esse cuidado. Eu vou te dizer, bicho, eu não sei o que é K-pop, você acha que eu nunca ouvi essa porra. Eu só ouço ninguém falar, porque aparece os memes na minha frente assim, mas eu nem ouço. Mas eu sei que tem essa preocupação. Inclusive, na China não é que está proibido, tá? Assim, o pessoal tem muita crítica, né? E algumas TVs estatais não passam, né? Mas, por exemplo, na Coreia do Norte, proibido totalmente. Nenhuma banda de K-pop pode entrar lá. E muita gente não sabe, mas tem... Pelo menos antes da pandemia ia bandas se apresentar lá dentro, até comum, não é tão raro assim não. Mas eles realmente baniram essas de K-pop. E algumas outras também que eu não sei agora quais são. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Você falou que tiozão tem razão sobre o fato do cérebro estar completamente somente a partir dos 25 anos, mas para dissertar sobre o assunto. Assim, isso aí também tem uma certa controvérsia que eu sei, mas a princípio sim, o desenvolvimento humano total, ele é mais tardio. Algumas pessoas dizem que, não sei se o cérebro está completamente desenvolvido. O cérebro masculino, ele tem um desenvolvimento tardio, ele vai chegar a uma plenitude de funcionamento, principalmente no controle da questão das emoções e das paixões e etc. Só aos 25 anos é a média, por causa do desenvolvimento da chamada área do córtex pré-frontal, que é uma área que fica bem aqui mesmo, uma área essencial que no homem desenvolve ao longo do tempo, né? Já na mulher você tem um desenvolvimento precoce disso. Sim. Pode ser um pouco controverso também, porque existem certas situações que normalmente não se dão com mulheres, né? Raramente elas estão submetidas ao mesmo tipo de pressão de competitividade do mesmo modo que homens estão, né? Então esse amadurecimento mais tardio, que tem essa questão fisiológica interna também, mas também tem essa pressão externa. O que aconteceu? Aos 25 anos qualquer mulher já é mulher há muito tempo. Isso está fora de dúvida. Não tem como uma mulher chegar até antes de 22, 23 anos sem ser inequivocamente uma mulher para todos os efeitos. E os homens, às vezes, nessa fase ainda estão tentando chegar tentando ser homens, de uma certa forma. E não é só por uma questão interna também, mas é uma questão da estrutura ambiental, porque ele tem que da estrutura cultural, porque ele tem que se destacar, ele tem que se posicionar de uma forma, e essa luta para atingir um determinado nível de estabilidade demora, às vezes passa bem mais do que esses 25. Tem cara que só vai conseguir se estabilizar muito depois dos 30, às vezes nunca consegue, né, inclusive. Então a gente tem que sempre ter muito cuidado com essas questões, porque em termos de desenvolvimento pleno
independente de sexo, na verdade é até mais longo do que isso. Geralmente os homens, a maturação total fica por volta dos 28 anos, né? Em desenvolvimento interno e estruturas neurais, passa um tempo e aí começa o envelhecimento efetivamente. É isso aí, gente. Temos umas perguntas aqui pro Marcos. O que mais aqui vocês têm de perguntas para ele? Porque eu não tô conseguindo ver nada aqui do chat, não sei, Você tá normalmente aparece. Tô. Não, normalmente aparece. Mas eu acho que é porque no celular eu só vejo quando eu sou anfitrião, então. Sim. Deve ter isso. Tá. Tem um campozinho no celular, mas você tem que apertar o botão ali para ele aparecer. Ó, o progresso não é infinito. Haverá um fim da história? A humanidade retornará ao modo de vida primitivo? Não, haverá o fim dos tempos, né? O fim do mundo como nós conhecemos, o fim do mundo imanente. Mas, então, assim, é lógico que a humanidade está caminhando para um caminho e esse caminho tem um final. É isso. Mas é questionável é questionável que o progresso não seja infinito em alguns sentidos. Ele pode ser finito num nível qualitativo, né? Existem certas barreiras que a mente humana não vai passar. Mas a quantidade de coisas que ela pode desenvolver dentro desse universo é tão vasto, que é difícil você pensar num esgotamento, né? O fim da história infalivelmente haverá, a humanidade não vai durar para sempre. Só que geralmente quando a gente fala em fim dos tempos, no senso comum, a gente não está falando no fim de tudo, a gente fala no novo tempo, né? Geralmente é o fim de uma era, que a gente sempre pensa. Se retornará ao modo de vida primitivo, aí pode ser. Primeiro, claro, tem sempre o risco de uma mega catástrofe destruir tudo e a gente retroceder. Esse risco existe. Segundo, tem as pessoas que voluntariamente querem se aproximar de um modo de vida mais primitivo, né? Vamos ver, a gente tem. Se a gente dividir. Tem 3 símbolos, que inclusive um texto que eu acabei de ver, até muito interessante. É que a gente pode dividir a dimensão urbana, a urbana menor, a urbana maior, também a megalópole, mas também tem a dimensão rural e tem a dimensão selvagem. A dimensão rural, o campo, é aquele estágio de transição entre a floresta e a cidade. Até hoje a gente tem muita fixação nessa ideia da floresta, esses mistérios da floresta, os perigos da floresta, tem um monte de conto de fadas, um monte de... Eu não sei como é que fala em português, The Cautionary Tales, né? Não tem uma palavra para traduzir, né? Os contos de precaução, alguma coisa assim. Sim. E eles sempre se desenvolveram nessa relação entre campo e cidade, ou seja, tem uma área rural mais civilizada, que é geralmente onde corresponde às fazendas que fazem umas pequenas cidades, e a floresta ao redor. Então é uma espécie de divisão entre a psique organizada humana naquele centro e o inconsciente à volta, representado pela floresta. Só que hoje a gente está no diabo das megalópolis, então o nosso grau de distanciamento do mundo primitivo é muito grande. E o modo simbólico como a gente lida com isso é muito estranho. É uma coisa que esse texto que eu falei, eu acabei de ver, ele interpreta os filmes de terror como uma espécie de alegoria desse confronto entre a civilização e o mundo primitivo, que geralmente é aquela rapaziada novinha, vai lá, toda high-tech, vai lá na floresta e chega um assassino e mata todo mundo, né? Você vê que tem um simbolismo aí de que as pessoas não são mais capazes de entrar nesse mundo primitivo, que é muito perigoso. Então, como é que a gente faz para voltar para esse mundo primitivo? Como é que a gente pode desenvolver as aptidões necessárias para um sobrevivencialismo, para conseguir voltar para essa dimensão? Muita gente está querendo fazer isso. Eu morro de vontade de fazer isso. Meu sonho, meu projeto de vida é, assim que eu aposentar, ir para uma área rural na frente de uma montanha e de uma floresta. Mas, da hora. Mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que tem os riscos. Se você está lá no meio do mato, você passa mal lá, você está feito de sal, meu filho. Não tem jeito. Como é que a gente lida com isso? Uma ideia que eu sempre pensei, que algumas pessoas têm pensado, é tentar desenvolver uma espécie de neoprimitivismo, que é você causar um êxodo urbano, as pessoas voltarem mais para os campos, se aproximarem mais das florestas, mas a gente vai levar uma tecnologia de suporte que nos permite estar acobertados mesmo nos ambientes mais isolados. Você pode estar lá no meio da floresta sozinho, mas se acontecer alguma coisa, você liga lá um pedido de socorro, chama o contato lá e vem um socorro rapidinho. Então existe essa... A gente pode fazer esse tipo de... pegar o melhor de dois mundos, né? Porque a vida urbana, depois de um determinado tempo, é um estresse danado. Você não aguenta mais. Mas ainda tem esses benefícios.
pode ser que no futuro a tecnologia evolua de tal forma que a gente consiga ter esse melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. E tem uma opção também, mais no sentido de ficção científica, né, que é você tentar alterar a espécie humana para voltar a viver de uma forma mais harmônica com a natureza. Lá no meu canal teve uma live recente sobre ficção científica, sobre cosmismo, Terry Rodden, uma série famosa de ficção científica, onde a gente discutiu um pouco isso. A gente poderia fazer alterações genéticas da espécie humana para tornar ela mais resistente a calor, a frio, de modo que ela não precisasse tanto de abrigo, aproveitasse melhor os alimentos, tivesse mais resistência a doenças, ou seja, permitiria que as pessoas vivessem nas florestas, com mais adaptadas a esses ambientes. E aí não precisariam interferir tanto no ambiente para sobreviver. Sabe? Isso poderia se dar em vários níveis. Eu tenho um livro de ficção científica no meu site que oferta com essa ideia, que se chama Gradvind. Infelizmente eu não posso digitar aqui, né? Mas se você procurar Gradvind, é a primeira coisa que aparece. G-R... G-R-A-D-I-V-I-N-D. D-I-V-I-N-D. D de dado. D de dado. Gradvind. Sim. É porque não apareceu pra mim aqui. Isso, exatamente. Digita isso aí que é a primeira coisa que aparece no Google. No Google, já em outros buscadores eu não tenho certeza. Excelente. Basicamente essa ideia que você teria um futuro muito avançado que ao invés de você chegar lá e ver hipermegalópolis, não, o planeta virou uma floresta enorme, assim, com algumas poucas cidadezinhas pequenas. Mas diga-me. Verdade. Bem interessante isso daí. É meio que Wakanda, né? Uma cidade limitada e muita natureza. É uma opção, né, que a gente pode... Na verdade, o mundo, a maior parte do mundo ainda é selvagem, né? A gente está muito acostumado com isso, mas a gente conhece uma fração. O que tem de lugar deserto por aí ainda é impressionante, tem muito local. O que geralmente não são locais muito atraentes em termos de recursos naturais, né? Quando o pessoal vai lá e explora. Mas tá cheio de ilha deserta por aí ainda. Existem algumas poucas que, mesmo que tenham sido pertençam a algum estado, ninguém vai lá. Se você for lá e construir alguma coisa, ninguém nem vê. Então tem isso coisas mesmo. Assim, existe essa possibilidade, mas é complicado, né? Gente, quero agradecer aqui o Marcos pela participação da live, Marcos. Muito obrigado, tá? Sim. Cara, acabou de aparecer uma pergunta aqui pra mim, mas ela sumiu também. Tá falando meu nome. Ouviu? Que? Eu tenho uma pergunta. Na questão dos tempos bons criar homens fracos, como você chegou a essa conclusão, sem incluir as leis do divórcio e os pais sendo separados de seus filhos, sem poderes educá-los? Por causa da questão do conforto, né? Foi o que ele falou. A questão do conforto e a questão da falta de conectividade com as atividades essencialmente masculinas, né? Aquilo já faz com que os homens eles percam um pouco da virilidade, principalmente quando você tem a ausência de ritos de passagem. Foi isso que ele falou. Ele incluiu um outro detalhe interessante, que ele falou das leis do divórcio, né, pais sendo separados dos filhos. Isso aí gera um problema adicional, porque até mesmo aquele resquício de papel simbólico masculino, o papel da paternidade, vai sendo atacado. Ou seja, o cara vai ficando mais desorientado ainda, né? Exato. Pior que nem era essa pergunta, mas agora eu nem consegui ver direito. Pergunte sobre a importância do MGTOW para o homem moderno. Eu tenho uns vídeos sobre isso lá no meu canal. O que eu estou falando é que a opção de você seguir um caminho que não envolva formar família, se reproduzir, ou nem mesmo dar satisfação para a sociedade, essa opção sempre esteve aberta. Agora é a primeira vez que tem gente tentando organizar isso no sentido de um movimento mais chamativo. Eu acho que aqui no Ocidente a gente está até atrasado, porque lá no Japão a gente tem o famoso Dansho, eu lembro como é que é a pronúncia, Dansho Shokujin, que o pessoal traduz como herbívoro, né? Que são os Komigama. Mas de uma certa forma é uma modalidade radical de MGTOW que o cara não está nem aí para nada. Ele só trabalha o mínimo necessário para ele ter acesso a esses bens de consumo que ele mais curte, que é essas questões de tecnologia, de anime, de videogame. Isso para ele é o suficiente e nesse sentido ele meio que se isola. Fora isso, claro, você tem sempre as opções mais radicais do ascetismo, né? Que pode ir pro meio do mato e isso aí
Ninguém faz isso melhor do que os hindus, né? Mas tem os monges, você tem sempre essa oportunidade. Agora, no sentido dessa organização do movimento migtal, eu acho que ainda está uma coisa um pouco confusa, porque o próprio pessoal que está indo nessa direção não chegou a um consenso sobre o que exatamente é a natureza do movimento. Há uma certa discussão. Vamos ver aqui, ó. Por que os países considerados comunistas estão combatendo o feminismo mais eficaz que os países do Ocidente? É a pergunta que é paga, né? Então tem que ser respondida. Não, então, pode responder. É o seguinte, aquele detalhe. Há um tremendo engodo histórico sobre essa noção de que feminismo é uma coisa da esquerda do socialismo. Na verdade, houve uma inversão. Ele foi, de fato, os primeiros socialistas que deram os primeiros passos no discurso feminista, isso é verdade. Mas você pode ter certeza que Simone de Beauvoir, que morreu na década de 70, foi a última feminista que fez ainda a junção entre feminismo e socialismo. Dali para frente, meu amigo, essa conexão se perdeu. Ele passou a ser instrumentalizado pelos países capitalistas. E hoje é o contrário. Ele existe nos países liberais. Você vai tanto na Rússia, que é ex-União Soviética, quanto na China, quanto até mesmo em Cuba aqui perto, quanto Vietnã, quanto Coreia do Norte e alguns outros países mais tradicionalistas, você não tem nada disso. Por quê? Em especial porque a União Soviética aprendeu isso da forma mais difícil. Assim que eles fizeram a Revolução lá em 17, eles fizeram uma série de medidas seguindo uma cartilha feminista de você facilitar divórcio, você facilitar a dificultar reconhecimento parental, você liberar geral. Deu tão errado, mas tão errado, que o Stalin reverteu isso tipo uns 10 anos depois e passou o resto da vida e nem ele conseguiu reverter o estrago que isso causou. E isso Stalin, com todo o poder que ele tinha. O cara nunca conseguiu acabar com a cultura aborteira russa. E é o que ele tentou. Onde explica isso muito bem, meu amigo, é num manual, é no World Factbook da CIA. O World Factbook da CIA é brilhante, ele tem análises fantásticas. Eu não sei como é que está agora, mas antigamente você ia no site do Capitólio, é o Congresso norte-americano, e tinha lá você tinha acesso a esses textos todos. Esse livro da CIA que faz essa análise, que ele faz esse diagnóstico todo, e ele que se dá conta de que o negócio deu tão errado que eles tiveram esse estrago todo. Grande parte do problema da União Soviética, em parte, até hoje foi isso, porque, em especial, a questão do aborto, porque, como para se desenvolver, a União Soviética ainda tinha uma imensa dimensão campestre, agrária. Então ela precisava de uma população crescente para ocupar os espaços. Só que a cultura aborteira russa é tão violenta, se aborta tanta gente que a população não crescia o suficiente. E isso gerou um problema econômico para eles. E foi um dos motivos que levou, inclusive, ao colapso. E aí sim, quando perceberam isso, quando perceberam o potencial que isso tinha de destruir qualquer projeto socialista, o pessoal aproveitou. E aí infiltraram na nossa esquerdinha ocidental essas palhaçadas e bailaram qualquer chance de projeto socialista e hoje você esquece, amigo. Pessoal que fica aí achando que vai ter revolução proletária, eu sinto muito, mas pode esquecer, isso aí não vai acontecer. É isso mesmo. Bom, galera, eu vou deixar o link do canal do Marcos na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês acessarem lá, se inscreverem. Agradecer ao Rodrigo Ferreira, tá bom? Eu ainda tenho um comentário só pra adicionar mais alguma coisa aqui. Eu tenho um comentário sobre isso. O que acontece, principalmente em se tratando de Rússia e China, é que enquanto o Ocidente ele está mais focado e orientado ao consumo, o Bauman vai explicar o que é o consumo no Ocidente, é uma visão da sociedade orientada para o consumo, entendeu? Não para a produção. A produção hoje, aonde que está? Está no Oriente, onde está a China, por exemplo, entendeu? E está a Rússia. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu expliquei que o fato da masculinidade ser fortalecida e incentivada lá é porque os homens, eles são produtivos, eles são cada vez mais capazes de trazer progresso econômico e material quando eles estão numa cultura como essa, entendeu? Onde fortalece a masculinidade. Mas por que isso acontece? Porque, lógico, né? Rússia e China estão orientados à produtividade, ao crescimento, da importância no plano geopolítico e assim por diante. Então, militarismo e produtividade e crescimento econômico, nesses países é necessário ter uma cultura extremamente masculinizada. Já no Ocidente, não. No Ocidente nós temos uma feminilização da cultura
extremamente voltada principalmente ao consumo. Então, não é que no Ocidente não tem produção, é que nossa visão hoje não é a visão do crescimento econômico, etc. É justamente a do conforto, das marcas, da cultura, do status, entendeu? Isso é uma cultura feminilizada. Basta você ver que no Clube da Luta, o homem, quanto mais conforto ele tinha dentro do apartamento, mais voltado pro lado domesticado e feminilizado ele tava. Essa é a visão que eu dou pra vocês. Pois é, e tem também uma coisa interessante a se dizer, que é o seguinte: nós tivemos essa divisão de trabalho mundial, né, onde a produção foi para o Oriente, e você pode remeter um pouco a essa questão dos escravos, né? Historicamente, você segrega uma divisão entre senhores e escravos, ou seja, os senhores que ficam com o consumo e os escravos que ficam com a produção. Cedo ou tarde, esses escravos se revoltam, né? Então, de uma certa forma, você pode interpretar essa ascensão da China de uma certa forma também como uma espécie de revolta estilo Espartacus. Pô, o cara tá assumindo a produção do planeta, vai ficar obedecendo ordem? Não, no momento ele assume aquilo passivo e vira o jogo. Então essa é outra forma de você assistir Espartacus. É muito interessante nesse sentido. Essa ideia da revolta das guerras púnicas, né, é uma leitura que eu tenho feito ultimamente também sobre a China. Excelente. Bom, galera, agradecer então a todos que nos assistiram. Estamos 181 pessoas ao vivo. Fizemos aqui 1h30 de live. Então, essa live, gente, vai ficar disponível, tá bom, pra vocês. E caso de repente não esteja mais, é porque ela foi pro quadro de membros aqui do canal, tá bom? Então, caso você queira se tornar membro do canal, a partir de R$ 2,99 você vai ter acesso a diversas outras lives que são exclusivas, que são lives mais teóricas, mais especulativas, intelectuais, que a gente tem aqui com os convidados. Então, normalmente, não sei exatamente por quanto tempo o YouTube mostra ali no algoritmo como que fica o rendimento da live, mas tem bastante coisa lá já tem mais de 50 lives lá, então se você, com R$ 2,99 você tem acesso a todo esse conteúdo riquíssimo aqui do canal. Marcos, muito obrigado, deixa o seu comentário final aí pra gente. Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade do Júnior, que me ajudou bastante no crescimento do meu próprio canal, que está pequeno, mas está crescendo. É um assunto esgotável, a gente pode retomar várias vezes, inclusive na live anterior eu já tinha tocado basicamente no e lá no meu canal tem muito, eu estou fazendo live toda semana também, algumas são lives solo, outras são lives com convidados, onde vai ser tocado esses assuntos. Já tem uma live preparada sobre essa questão do surgimento da sexualidade, inclusive. Então, excelente. Pessoal, muito obrigado pela atenção e dê uma conferida lá no meu canal também, e mais uma vez obrigado e boa noite para todo mundo. Excelente. Galera, deixa eu só pedir pra vocês fazerem o seguinte, tá? Eu vou participar de uma live daqui a pouquinho também. Eu vou participar de uma live lá no canal do Guilherme The Viking, que é esse link que eu tô mandando pra vocês aí, ó. Já defina um lembrete aí, ó. Hoje às 9 horas da noite eu vou estar lá, tá bom? Então defina um lembrete que eu vou participar dessa live aí. Aí, ó, esse link que eu mandei pra vocês. Defina um lembrete que vai estar todo mundo lá no canal dele lá também. E eu vou estar conversando a respeito de uma questão que com certeza vocês vão gostar, beleza? Gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.